Meus caros colegas, vamos falar agora sobre honorários advocatícios, as mudanças que o CPC introduziu nesse tema. Vejam, quando falamos de honorários advocatícios, temos que ter muita atenção, primeiro na divisão clássica. Nós sabemos que os honorários eles se dividem em honorários contratuais e honorários sucumbenciais. Os honorários contratuais não estão aqui no CPC tratados, e sim os sucumbenciais. Mas quando eu falo de honorários como um todo, eu aproveito para apenas destacar uma questão sobre a primeira espécie, honorários contratuais, aquele que eu pactuo com o meu cliente. Esses honorários têm lá uma regra própria no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu posso convencionar com o meu cliente os honorários por escrito ou verbalmente. E eu quero lembrar aos colegas que a minha experiência de 20 anos de advocacia me faz destacar que o advogado deve celebrar esses honorários por escrito, pactuar com o cliente através de um instrumento particular, próprio, a fim de evitar problemas futuros. Então, os honorários contratuais por escrito e não verbalmente, ainda que a lei permita. Por quê? Os senhores sabem, havendo qualquer problema, se foi verbal o pactuado com o cliente, eu terei que usar de uma ação de cognição de conhecimento para cobrar os valores que são devidos. Se eu pactuei por escrito, obviamente que eu terei um título executivo extrajudicial, hoje a gente chama de título executivo extrajudicial, e aí eu executo, esse título. Bem, problema que nós temos é a demora, vamos dizer assim, se foi pactuado verbalmente. Ainda que daqui a um ano o código se torne mais célere, é melhor para o advogado executar o título escrito, preenchido os requisitos de um título executivo extrajudicial. Muito bem, mas a sucumbência, os honorários sucumbenciais, que também são devidos ao advogado, não pelo seu cliente, mas pelo vencido. Eu defendi os interesses do meu cliente, quer como autor ou como réu, e o meu cliente saiu vencedor. O vencido me pagará honorários sucumbenciais. Perfeito. Esses honorários sucumbenciais, eles são fixados pelo magistrado, mas fixados com base em critérios. Critérios esses estabelecidos no artigo 82, 83, 84 do Código de Processo Civil futuro, do novo Código. E aí, quando eu pego o Código de Processo novo, lá no artigo 85, o caput diz o seguinte: a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor, regra por nós já conhecida. O parágrafo 2º traz os limites. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido sobre o valor atualizado da causa. Atendidos, isso pelo juiz, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Então, são esses os 4 incisos
que o magistrado levará em conta para fixar os honorários. Muito bem, temos então a sentença fixando os honorários em 10%, 15%, de acordo com esses critérios. O vencido, inconformado, mas é aquele inconformismo sem uma fundamentação legal que o ampare, pede para o seu patrono recorrer para que ele ganhe tempo. É um recurso procrastinatório, mas é um direito que lhe assiste entrar com uma apelação, né? Interpor o recurso de apelação. Pois bem, com o novo Código de Processo, o advogado do vencido deverá advertir o seu cliente sobre essa hipótese. Olha, nós vamos recorrer. O seu recurso é procrastinatório. Ou, ainda que não seja, o senhor perdeu a ação, nós vamos recorrer. Pode ser que o recurso seja provido. E pode acontecer de ser negado o provimento ao recurso. E se o senhor perder, será aplicado uma regra nova esculpida no Código de Processo Civil. Que regra é essa? Aquela contida no parágrafo 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados conforme casos, o disposto no parágrafo 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários, devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os limites estabelecidos no parágrafo 2º e 3º para a fase de conhecimento. Então vejam, eu recebi 15%, advogado do vencedor, o vencido recorre. Quando ele recorre, eu ofereço contra-razões, eu depois distribuo memoriais ao relator, ao revisor, ao vogal, enfim, àqueles que irão julgar no colegiado o recurso. E no dia da sessão de julgamento, eu compareço à tribuna e faço uma sustentação oral. Ora, é o que diz o parágrafo. Majorar os honorários levando em conta o trabalho adicional, contra-razões, memorial e sustentação. 15 majoram para 20. Essa é uma modificação importante para nós advogados, importante para o cliente que deseja recorrer e importante para que se busque uma celeridade processual. Porque muitas vezes, advertido da possibilidade do aumento da verba sucumbencial, o cliente pode chegar e desistir do recurso. E assim nós teremos ali o trânsito em julgado e depois o cumprimento da sentença espontaneamente ou não. Mas esse parágrafo, primeiro, é 11 do artigo 85, é de vital importância para se dar efetividade à justiça e dignidade ao advogado que teve um trabalho adicional no sentido de ver majorado os seus honorários. Hoje, o que acontece? Se eu tenho uma procedência em parte, a outra parte recorre. Se eu quiser aumentar os meus honorários,
sucumbenciais, eu tenho que fazer o recurso adesivo. Com a nova regra, não é necessário. O tribunal irá majorar sem que eu tenha que entrar com recurso adesivo pedindo isso. Entenderam? Essa é a grande inovação importante para a nossa análise. E aí, com essa observação, eu fecho essa videoaula, onde comento em parte os honorários de sucumbência e as suas mudanças no CPC. Teremos outra videoaula acrescentando novas alterações. Obrigado.